Oi, crianças, tudo bom? Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Estamos aqui reunidos para cultuar ao nosso Deus. Feche seus olhos, vamos estar orando. Amém. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Senhor. E queremos, ó Pai, Te pedir a Tua orientação e a Tua ajuda, Senhor, para o culto, Senhor, que aqui iremos Te oferecer. Se faça presente, Senhor, em nossas vidas. Pois em nome do teu Filho amado Jesus, ó Pai, que eu te louvo, desde já te agradeço, Senhor, pela minha vida e pela vida, Senhor, das nossas crianças em Cristo Jesus. Louvado e bendito seja o teu nome, Pai, e te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pois somos pecadores e carecemos de ti, Senhor, a cada dia. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos para o louvor? Louvor, a gente vai encontrar em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que fala sobre perdão dos pecados. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar pecados e nos purificar de toda justiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça, de toda justiça. Amém. Não erre o alvo e não saia do trilho. Esteja uma vida em Cristo Jesus. Ok? Uma historinha sobre pecado. Tem uma história aqui na Bíblia em que fala que o povo de Israel tinha que passar por uma cidade já na terra de Canaã. Eles tinham saído do Egito e eles tinham que derrubar uma muralha de Jericó. Vocês lembram dessa história? Então, estava Josué, né, junto com o povo, eles rodearam as muralhas por 7 dias, e no 7º dia rodearam 7 vezes a muralha. E Deus deu uma ordem assim, ó, gritai, tocai a buzina. Eles gritaram, tocaram a buzina, as buzinas, e o muro veio abaixo. Correto? Porém, teve um homem que ele viu uma capa, viu moedas de prata, de ouro, pegou aquela capa, aquelas moedas, e Deus tinha dado uma ordem, ó, não peguem nada dessa cidade, destrua tudo. Porém, um homem, ele pegou uma capa, moedas de prata e de ouro, levou até a sua tenda onde ele estava morando, abriu um buraco no chão e aterrou. Aí a próxima luta que o povo de Israel tinha que fazer era uma cidade pequenininha, bem pequena, em que lá em Jericó foi todo o povo. E eles olharam assim, essa cidade aqui é muito pequena, não precisa ir todos não. Vamos lá que a gente vai conseguir. E quando eles foram guerrear contra essa cidade, eles não conseguiram. Sabe por quê? Por causa do pecado daquele homem. Eles perderam a guerra. E quando foram ver porque o motivo pelo qual eles perderam a guerra, eles viram que dentro do povo de Israel havia pecado. Por isso que eles perderam. E lançaram sorte e caiu a sorte em cima dessa pessoa. E ele confessou. Falou, realmente eu vi, eu peguei e escondi aqui na minha tenda. Sabe o que aconteceu?
toda a família dele morreu. Ele e a família dele foram apedrejados. Porque a ordem de Deus era para não pegar nada. E ele pegou. E o salário do erro dele foi a morte. Porém, nós hoje estamos debaixo da graça de Deus. Da graça de Cristo Jesus, que morreu na cruz por trilho. Se ele estiver fora do trilho, ele vai acabar o quê? Caindo. Né? Ele não vai andar e vai cair. A mesma coisa somos nós temos que andar no trilho. O trilho é Cristo Jesus e nós somos os vagões. Se nós sairmos do trilho, nós vamos cair. Se nós estivermos andando no trilho, estamos em conformidade com Cristo. E pecado também é errar o alvo. Cristo é o alvo e nós somos a flecha. E lá no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz que todos nós pecamos, todos nós somos pecadores e carecemos, precisamos de Deus em nossa vida. E no mesmo livro de Romanos, mas lá no capítulo 6, no versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Tem muita gente que está vivendo uma vida de pecado constantemente e está perecendo, está morrendo. Tem muita gente que está morrendo sem Cristo Jesus. Né? E nós acabamos de cantar, né, no 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, se nós falarmos diante de Deus o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, o que nós queremos tratar hoje com você, meu querido e minha querida, que nós devemos viver uma vida sem pecado. Mas, Tio, isso é impossível. Vivendo nesse corpo é impossível. Realmente é impossível. Por isso que nós devemos confessar os nossos pecados. Sempre que nós errarmos o alvo, Cristo Jesus, e sempre que nós sairmos do trilho, né? Você sabe muito bem quando a gente erra, conforme a gente erra, nós devemos confessar os nossos pecados. E diz na Bíblia, na palavra de Deus, que se confessarmos os nossos pecados, Cristo por mim e por você. É por isso que Ele quer que a gente confesse os nossos pecados, para que não aconteça o que aconteceu com esse homem, dele ter morrido em pecado. Então, o maior pecado, né, o pecado que não é perdoado, é quando é um pecado da incredulidade, da gente não crer que Deus é capaz de perdoar os nossos pecados e viver em pecado constantemente. E um outro pecado que não tem saída, vamos dizer assim, é a gente falar mal do Espírito Santo, blasfemar sobre o Espírito Santo de Deus. Que a gente jamais venha fazer isso na nossa vida, blasfemar sobre o Espírito Santo e deixar de confessar os nossos pecados diante de Deus, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a vida sua e da sua família. E que nós, como corpo de Cristo, possamos acertar o alvo que é Cristo Jesus. Né? Ou um trem em cima do trilho, não fora do trilho, para que a gente não caia, mas que a gente possa andar no trilho que é Cristo Jesus, conforme Deus deseja. Viver na conformidade de Deus, agradando a Deus. E a outra historinha seria Adão e Eva, né, em que Deus deu uma ordem para eles não comerem de um fruto, e eles foram lá e comeram daquele fruto que Deus deu a ordem de não comer. O pecado ali foi a desobediência. Né? Mais uma vez, Deus pediu para que não pegasse nada da cidade de Jericó, e eles uma pessoa pegou, mas morreu pelo seu pecado.
Adão e Eva pecaram e saíram do jardim do Éden. Foram expulsos da presença de Deus ali. E teve que ir lá na frente, Cristo Jesus morrer pelos nossos pecados. Né? Então, que a gente possa sempre confessar os nossos pecados para Deus, para que Ele nos perdoe os nossos pecados. Amém? Feche seus olhos, vamos estar orando, tá bom? Pai de amor, em nome do teu Filho amado Jesus, que eu sou grato a Ti, Pai, porque Tu fizeste o plano da salvação. Senhor, neste plano, Senhor, Tu enviaste o teu Filho amado Jesus Cristo para morrer, Senhor, pelos nossos... Então, crianças, a gente quer tratar hoje com vocês sobre pecado. Né? Usando as Olimpíadas, nós estamos aí no tempo de Olimpíada, pecado a gente pode dizer que é o seguinte: vocês já viram um dos jogos, né, das Olimpíadas, que é tiro ao alvo? Né? Tem duas modalidades. Um é com uma arma de fogo, em que você tem que acertar o alvo, e o outro é com arco e flecha. Né? Nós temos o alvo diante, mais à frente do esportista, e ele, com o seu arco e flecha, ele tem que acertar o centro do alvo. O alvo ali nada mais é, né, para a gente usar baseado ao pecado, é Cristo Jesus. E a flecha somos eu e você. Tá? Nós temos que acertar o alvo, que é Cristo Jesus. Quando a gente erra o alvo, isso é uma forma de pecado. Tá? Para a gente estar ilustrando o que a gente está falando. Quando a gente erra o alvo, que é Cristo Jesus, quando a gente erra a nossa vida em Cristo Jesus, nós estamos fora de Cristo. Então, o pecado é errar o alvo. Nosso alvo é Cristo e nós somos a flecha. Mas diz assim, pecado, vamos lá. O que pode falar sobre pecado? Falta de conformidade com a lei de Deus em estado, disposição ou conduta. Então, pecado é falta de conformidade, não está conforme o que Deus quer. Né? A nossa vida não está conforme como Deus quer que esteja. Tá ok? Porque não está conforme. Nós estamos mentindo, né? Estamos fazendo maldade, não estamos desobedecendo, não somos obedientes, né? Isso tudo tá fora da conformidade de Deus, tá? Né? Não está conforme Deus quer que nós estejamos. Então, isso é errar o alvo. Tá? Nosso alvo é Cristo, nós somos a flecha, nós temos que ter a nossa vida em conformidade, né, com Deus. Temos que andar nos trilhos. É a mesma coisa, você já viu um trem, acredito eu, e o trem só anda no trilho. Se ele estiver fora do trilho, ele vai acabar o quê? Para morrer, Senhor, pelos nossos pecados. E hoje temos, ó Pai, a vida e vida abundante, Senhor, com muita alegria, Senhor, com muito júbilo, através do teu próprio Filho Jesus, Senhor. Obrigado, Pai, pelo plano da salvação, de ter enviado seu Filho, Senhor, para morrer pelos nossos pecados. E quero, Senhor, nesse momento, Senhor, te pedir, Senhor, pela minha vida e pela vida, Senhor, dessas crianças que estão nos ouvindo, Senhor. Tu venhas, ó Pai, estar perdoando os nossos pecados, Senhor, pois somos pecadores e precisamos, ó Pai, muito, mas muito da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Porque a cada dia, a cada instante, Senhor, temos vivido, Senhor, em pecado. Mas pela tua misericórdia e pelo teu amor, Senhor, por nós, tu tens nos perdoado, Senhor, sempre que confessamos, ó Pai, diante de ti o nosso erro e o nosso pecado. Em Cristo Jesus, ó Pai, que eu te louvo e te peço, Senhor, que tu venha aceitar o nosso culto, Senhor, de louvor e adoração ao teu nome. E que a palavra de hoje, Senhor, que é pecado, Senhor, sempre possa estar bem distante, Senhor, das nossas vidas. E que possamos, ó Pai, viver uma vida correta diante de ti. É o que eu te peço, no nome precioso do teu Filho amado Jesus. Amém.
Amém? Beijo do tio. Fica com Deus. Tchau, tchau.